Pessoal, tive que fazer uma desconexão só para a questão do tempo aí, tá? Porque nós temos aí 1 hora de aula, não vou chegar aos 60 minutos, porque senão o sistema corta antes, tá? Então, 30 segundos aí, estamos iniciando a nossa aula. Já meu bom dia a todos vocês, eu estou vendo a galera chegar toda aí, né? Meu bom dia à coordenação que está aí, os visitantes, todos vocês que vão nos acompanhar e você, aluno da IPK, que vai nos acompanhar nessa aula daqui a pouquinho, tá bom? Só um minutinho, a gente está iniciando aí em 30 segundos. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos vocês em respeito ao horário, né? Agora 9 horas e 2 minutos aqui. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Bom, é sempre bom a gente dar uma retomada, né, em assuntos que foram falados. Vocês devem ter observado lá no semanário que eu estou colocando o exercício que foi referente à matéria da aula passada. Tem até um problema do gabarito lá na questão 8, tá? Não façam aquela questão 8, não foi grifado nenhum elemento, se eu não me engano, foi na folha de exercício de vocês, que fala sobre identificação de substantivo, adjetivo e advérbio, mas se eu não me engano foi isso. Mas depois eu checo direitinho, tem uma questão 8 lá que não precisa preocupar, não, tá? Então a gente nós colocamos lá no semanário, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do substantivo, adjetivo, e eu estou pedindo a vocês que façam revisões de matérias passadas. Isso eu sempre vou fazer, tá? Então eu vou direcionar nesse meio tempo da semana que você deve revisar, tá bom? Para não deixar a matéria esfriar. Além daquilo que você já está acostumado a fazer aí, tá bom? Então, na nossa última aula a gente falou sobre o substantivo, não sei se vocês estão lembrados, né? Então, nós falamos sobre o substantivo dentro daquilo que é a classe de palavra que tem como característica ser um nome por excelência, não é verdade? Então nós vimos lá que o substantivo pode ser comum ou próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado ou coletivo. Então, ali foi um fato que nós vimos ali, que uma mesma palavra na horizontal pode ser tudo, não sei se você está lembrado disso. Depois nós falamos do gênero do substantivo, né? A propriedade que o substantivo tem de ir para o masculino ou feminino, né? E aí nós vimos lá o gênero biforme, né, 2 formas, e o gênero uniforme, aquele que eu tenho uma única forma para falar, tanto feminino quanto masculino. E aí nós vimos lá o caso de uniforme, comum, sobrecomum, tipo a criança, uniforme comum de 2, o cliente a cliente, e uniforme epiceno. Pessoas, então isso aí está naquele vídeo na nossa última aula, fazendo uma revisão rápida, né? E depois a gente viu a flexão de número, né? Que aparentemente vocês viram que no primeiro momento parece simples e bobinho, a gente sabe que de simples e bobinho não tem nada, né? Vocês viram ali que nós tivemos que as terminações que vão marcar a forma pluralizante, né? Então você tem lá a terminação em vogal, que vai acrescentar S, al, el, il, ol, ul, que você vai acrescentar IS, R, S, Z e L, que a gente vai acrescentar ES, M, que a gente vai acrescentar MS, e o plural terminado em ão. Gostaria de retomar devido a uma série de perguntas que foram feitas aí nessa questão do substantivo na variação de número. Por isso que eu falei para vocês, não é simples, né? É bom tomar cuidado com algumas coisas. Então a primeira delas, a gente vai falar um pouquinho rapidinho, vou retomar algumas coisas, acho que vale a pena, tá? Com relação a algumas pessoas falarem assim, professor, mas como é que eu vou saber, por exemplo, que al vai virar is
e ao vai virar es. Então as pessoas questionaram, tá? Por exemplo, o plural de varal, perdão aqui, né? O plural de varal foi, vou aumentar aqui, varais, certo? Mas aí eu falei aqui para vocês que o plural de mal é males. Então, a grande pergunta ficou, professor, quando é que vai ser is e quando é que vai ser es? Na verdade, o problema está na pergunta que foi feita, porque a terminação realmente parece ser a mesma, mas não é, né? Esse ao apenas é que vai fazer o plural is. Aqui não é ao, aqui é ele, né? Então a palavra, olha que interessante aqui, eu gosto dessa explicação porque ela é esclarecedora, pelo menos do meu ponto de vista. Dá uma olhadinha na palavra sal. A palavra sal é curiosa. Ela teve o seu plural latino, na verdade ela teve, não, o plural latino de sal é sales. Interessante, né? Então a pessoa que tem o sobrenome Sales é plural de sal, sais. Olha, vai agora na questão etimológica. E tomar água que a voz de manhã não é brincadeira, né? Vamos então olhar na questão etimológica. O que é isso? Na origem, na transformação da palavra do latim para a língua portuguesa. Sales. Se você fica falando sales, que isso foi o que aconteceu ao longo de 300 anos. Vai falando sales. Com o tempo, o que vai acontecendo? O L vai deixando de ser falado. Aí vira sais. E chegou em português a palavra sais. Então, o plural de sal é sais, porque passou pelos sales, né? E aí ela chegou aqui e consagrou. Agora, vou pegar aqui a palavra mal. Por que ela não virou mais? Interessante, né? A palavra mal tem como plural males. Vai falando males, mas a tendência é que o L caísse e que realmente virasse mais. Mas não virou, porque a língua portuguesa já tinha uma palavra com muita frequência, que é a palavra mais. Advérbio. Advérbio de quantidade, de intensidade, tá? Então, nesse caso, pelo fato de eu já ter na língua a palavra mais, ela impediu que males virasse mais, como sales virou sais. Não sei se vocês entenderam. O caminho foi exatamente o mesmo, só que houve uma interrupção, porque esta forma repeliu que males evoluísse para mais, que língua tem essa coisa de evolução, ela vai modificando mesmo, né? Se a gente falar que evoluiu, a gente está falando que alguma coisa é melhor que outra, e não é verdade, né? Então, sal, sales e virou sais. Então ali a questão não é AL que vira is e AL que vira ES. A explicação então é que eu tenho um plural em AL e esse A de mal, né? Não é o ao aqui, não é a questão que motivou o plural. Beleza? Não sei se eu me fiz entender, já para que eles estavam com essa dúvida, tá? Então a gente depois, se for preciso, a gente explica de novo, tá certo? Uma outra dúvida que permaneceu aí durante a semana, as pessoas andaram mandando mensagem, eu estou feliz porque vocês estão mandando mensagem, isso é legal, né? Pessoal, professor, não entendi, tal, algumas eu respondi na hora, e essas que eu acho que são dúvidas coletivas, estou deixando para responder aqui na aula, que é o espaço para isso, tá certo? Como eu estou ajeitando essa questão de nós podemos interagir aqui, até hoje já não deu certo, mas eu preferi priorizar então a aula ao vivo, e depois a dúvida vai ficar então para você mandar aí pelo WhatsApp, tá bom? Uma outra questão que ficou, e também foram muitas pessoas, com relação ao plural da forma ão. E gente, por que eu estou falando isso? Porque na verdade, essas formas que eu falei aqui agora, tipo plural, né? Al, el, il, e também agora o plural de ão, não é somente para substantivo. Então eu estou resolvendo também as quesilas que poderão surgir posteriormente aí
no que diz respeito ao adjetivo, tá bom? Então, eu queria falar do plural nhão. E para isso eu preparei um material para vocês. Exatamente depois da aula, eu vou postar lá no WhatsApp da turma um resumo bem legal sobre o plural das formas em nhão. Não é brincadeira, eu acho que eu não deixei isso muito claro na aula passada. Deu a impressão pelo jeito que eu falei que é muito fácil, todo mundo vai saber. Vai não. A gente que estuda etimologia, às vezes tem dificuldade, galera. Tá? Então o que eu fiz? Eu preparei um resumo bem legal mesmo para marcar ali as 3 formas de pluralizar. O que eu estou falando? A palavra termina em ão, né? Lembra? Ela pode ser pluralizada em ãos, em ões e em ães. Tá bom? Então isso está lá no material, tá? Eu não vou ficar lendo com vocês aqui porque não tem necessidade. Depois se tiver alguma dúvida e muito em breve em sala a gente consegue sanar as dúvidas mais peculiares desse assunto, tá bom? Então, o plural de ão, né? Falei para vocês que a maioria dos plurais vão ser em ões e eu me preocupei lá no material que eu deixei para você em palavras que admitem, por exemplo, 2 plurais. Tá? E tem palavras que admitem as 3 formas, né? Por exemplo, a palavra ermitão, né? Tem aquele sujeito que decide ir para algum lugar para cuidar de um grupo menor, né? Então você teria ermitãos, ermitões e ermitães, né? Então são 3 possibilidades. Professor, como é que eu vou saber? Galera, por isso que eu estou entregando o resumo para vocês. Nem tudo tem uma fórmulazinha mágica para a gente resolver. Tem aqui alguns macetes que eu acho interessante, lá na folha inclusive está isso. Por exemplo, a palavra paroxítona. Por exemplo, órgão. A palavra paroxítona, ela vai privilegiar essa forma, tá? Então, por exemplo, toda a palavra paroxítona, ela faz um plural em ãos. Esse talvez seja um macete, né? A palavra paroxítona, ela termina em ãos, o plural é em ãos. Uma outra coisa é com relação ao aumentativo. O aumentativo, ele faz plural em ões. A prova, por exemplo, casarão. O plural de casarão é casarões. Beleza? Bola, bolão, bolões, né? Então, as palavras aumentativas, elas vão fazer o plural em ões. Eu confesso que somente esses 2 macetes, todos os outros talvez não sejam regra geral, então não acho legal. Mas a folha, esse material, eu falo folha, né? Porque na verdade é um resumo que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ver lá que tem uma série de exemplos. Tem uma folha assim, ela está em 2 colunas, mas lotada de possibilidades. Ali já tem muita coisa que pode te ajudar, beleza? Então, plural aumentativo você faz em ões. E as palavras paroxítonas você faz em ãos. O restante, Deus nos ajude. E vai estudando. É sempre bom você ler muito, né? Não vai ler qualquer coisa, não. Pega essa folha que eu vou mandar para você aí e dê uma olhada nela pelo menos uma vez por semana. Você vai ver que isso aí não vai ser problema para você mais. Não estou brincando, não. Uma vez por semana, olhando ela toda. É uma folha só. Eu tenho certeza que isso é bom você sempre deixar um material em que você precisa revisitar. Você faz isso com física, com química, que eu sei, com matemática, que você coloca no seu quadro as formas e tal. Faz isso com essas palavras também, tá? As palavras terminadas em ão. Tá bom? Então aqui eu encerro a matéria da aula passada, respondendo aí as perguntas que me foram feitas. As outras, muitas pessoas mandaram exercícios, fotos do exercício. Eu creio que eu respondi todas, tá? Dê uma olhadinha aí se eu não respondi. Você fala, professor, você não respondeu a mim. Mas o que chegou aqui, eu respondi. Tá bom? Vamos então continuar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar do adjetivo. Vamos lá? A minha voz está um pouco estranha hoje, porque geralmente quando eu acordo assim, e eu estou saindo de um resfriado, a voz está meio esquisita. Eu mesmo estou reconhecendo. Está estranho, né? Mas tá bom, tá legal. A cabeça tá legal. Importante isso, né?
falar sobre a segunda classe de palavras. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o adjetivo, né? Sei que alguns já tiveram essa aula, né? Alguns já estudaram ou na escola ou no próprio curso mesmo. Alguns aí fizeram com a gente aquele regime, né, que a gente fala de preparatório lá, o Aprimore, no final do ano passado. Alguns que realmente estudaram conosco no ano passado e aí deram um passo significativo à aprovação desse ano, não é verdade, gente? Porque a gente não tem reprovação, né? A gente tem parte do processo. Não fica preocupado, sempre acho que tem muita gente aí que, como agora perdeu um pouquinho o contato com os professores, às vezes dá uma esmorecida. Não deixa não, tá? Não deixa cair a peteca não, tá bom? A sua grande chance é agora. Eu sei que tem muita gente que esmoreceu, tá? Infelizmente, mas tem pessoas aí também que estão estudando muito, né? Então, não deixa a peteca cair não. Vamos lá, aproveita essa metáfora. Fica firme, tá bom? Aguenta firme que a gente vai vencer essa aí, tá bom? E o mais importante, a sua aprovação para coroar todo esse processo. Tá bom, povo joia? Vamos lá então. Falar do adjetivo é muito interessante porque ele é estudado exatamente depois do substantivo. Curioso isso, né? O adjetivo é estudado exatamente depois do substantivo. Por quê? Por causa do que é o adjetivo, né? O prefixo ad, que é o prefixo grego, ele quer dizer junto. Tá? E a palavra adjetivo ela é traduzida como a palavra iecto, né? Lembra do objeto, subjeto, que vai dar a palavra subjetivo. Mas por que esse adjetivo que sempre apareceu, né? Em palavras como adjetivo, como objetivo e como subjetivo? O iektos é uma expressão grega que quer dizer eu, né? Eu enquanto nome, enquanto ser. Então é o ser. Iekto é o ser. O ser é traduzido na língua portuguesa como nome. Então, eu pego aqui o prefixo grego junto e do lado a palavra nome. Então eu tenho o adjetivo como a classe de palavra que estará junto do nome. Confere? Então, por que a gente estuda adjetivo exatamente depois do substantivo? Porque não tem razão de estudar adjetivo primeiro, né? Eu nunca vi um amarelo andando na rua. Eu já vi um carro amarelo. Eu já vi uma blusa amarela, claro, com alguém vestindo, obviamente, eu estou louco, né? Eu já vi um guarda-chuva amarelo, doido, né? Uma capa amarela. Né? Então, esses elementos, eles só existem, por exemplo, o amarelo, no caso aí, representado numa outra realidade, ou seja, o nome. Por isso que adjetivo é a classe de palavra que vai estar junto do nome. Uma outra coisa, eu nunca vi calmo, eu nunca vi feliz sozinho. O que eu vejo é uma pessoa feliz, o que eu vejo é um cachorrinho calmo, uma cachorrinha calma. O que eu vejo é uma pessoa amada, é uma pessoa tranquila. Não vejo tranquilo, eu não vejo amado que não seja num ser. Então, a representação do adjetivo é no substantivo. Então, o primeiro passo aqui é entender o conceito de substantivo. É a classe de palavra que vai junto do nome. Beleza? Primeiro. O segundo é que eu estou falando de uma classe de palavra variável. Tá? E o adjetivo, ele tem variações como substantivo. Gênero, número e grau. Vamos lembrar? Gênero, número e grau. Então, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Ah, professor, e o grau? A questão de concordância no grau não é obrigatória, mas masculino, feminino, singular e plural, ou seja, número e gênero é obrigatório. Exemplo: casa branca, né? Casa branca. Por que branca está no feminino singular? Porque casa está no feminino singular. Se eu passo aqui para casas, obviamente eu tenho que passar naturalmente, eu tenho que passar aqui para brancas, aquelas casas brancas, né? Agora, pega a palavra casa e põe no diminutivo, por exemplo. Você tem a palavra casinha.
E se você tiver que adjetivar, você é obrigado a dizer que é casinha branquinha, coisa mais esquisita? Você pode manter o adjetivo na sua forma, sem variação de grau. Então, casinha branca. Agora, o número obrigatório. Casinhas brancas. Ok? Então, muita atenção. A tríplice concordância na língua portuguesa não existe. É apenas dupla. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Ele não é obrigado a concordar em grau, tá? Então, tem uma expressão aí corriqueira que as pessoas usam muito umas com as outras que eu acho muito interessante. A pessoa fala para a outra assim: eu concordo com você em gênero, número e grau. Ô, doido! Não precisa falar isso, porque essa tríplice concordância não existe. Eu concordo com você em gênero e número, fazendo uma apologia aí ao estudo do adjetivo, tá bom? Então, concordância é apenas em gênero e número. Para provar então que o adjetivo é uma classe de palavra variável, ele vai concordar com o substantivo, tá bom? Então, essa é a primeira parte que é bom a gente lembrar. Outra coisa que é muito legal a gente estudar no adjetivo é quais são, né, as atribuições que o adjetivo pode dar ao nome. Quais são as atribuições que o adjetivo pode dar ao nome? Vamos dar uma olhadinha? Ele pode, então vamos lá, vou botar aqui o nome, vou fazer aqui uma joaninha, né? Quem teve aula comigo aí já sabe que eu gosto da joaninha, que eu acho que visualiza bem. Então vamos lembrar, o adjetivo é a classe de palavra que está junto do nome. Ele é variável. Por que ele é variável? Vamos colocar aqui pelo menos 5, né? Eu tenho aqui, o adjetivo é aquele que caracteriza. O adjetivo é aquele que qualifica. O adjetivo é aquele que determina. O adjetivo é aquele que classifica. É aquele que enumera. É aquele que discrimina. Tá? Até o caso de discriminar também, né? É um adjetivo, né? Você vai discriminar, caracterizando como diferente do ser aquilo que a pessoa ou o ser é. Tá certo? Então vamos lá. Adjetivo é a classe de palavra que caracteriza, qualifica, determina, discrimina. O que é discriminar? Separar, né? Mas no sentido de descrição mesmo, né? É a mesma origem da palavra descrição. Por exemplo, numa sala de aula tem 40 carteiras, tem 20 meninos, 20 meninas, 8 lâmpadas. Isso é uma discriminação, tá? Todo manual de instrução, se você pega lá, ele vai discriminar o produto, vai dizer o que consta naquele produto, tá bom? Separa por categoria, tá certo? E classifica e enumera. Professor, esse negócio de classificar e enumerar não é típico de numeral, não? É. Mas aí é que está um outro detalhe do adjetivo. O adjetivo não é assim a única classe de palavra a ser um caracterizador, podemos dizer. Eu vou explicar isso melhor. Mas por enquanto você entenda isso. Esses são os verbos que podem ser exemplos do que o adjetivo faz. Entendendo? Beleza. Então eu vou apagar, porque isso aqui fica como pano de fundo da nossa aula. Tá? Agora, eu não vou apagar não, vou usar o lado aqui, acho que dá para vocês chegarem aqui, né? Outras classes de palavras têm características adjetivas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, palavras com características adjetivas. Então, palavras com características adjetivas são elas: artigo, numeral, pronome, o verbo, tá? Artigo, numeral, pronome,
verbo, o próprio substantivo. Então, palavras com características adjetivas: artigo, numeral, pronome, verbo e substantivo. Então, como assim, professor? Vou explicar, calma. Porque a gente vai lembrar o seguinte: toda classe de palavra variável, ela tem uma dessas funções aqui, ó. Eu vou dar um exemplo clássico que é o numeral. O numeral ele serve para classificar. Então, ó, o primeiro colocado receberá um carro 0 km. Ô, doido, hein? Meu amigo, tem lugar que é assim, ué. Tá pensando o quê? Por isso que é bom ser melhor, né? Tem que ser. A aguinha aqui, porque a voz está indo embora. Vamos lá. Acontece. Vê aí. É sério. O primeiro classificado receberá um carro 0. Primeiro aí é um numeral com características adjetivas. Porque primeiro está caracterizando o classificado. Beleza? O segundo aluno da turma receberá uma casa. Olha, o segundo aluno. O segundo aqui, segundo, está caracterizando o aluno. Então é numeral sim, mas está caracterizando que é aluno que vai receber a casa. Tá? 2 dias e tudo volta ao normal. 2 dias está caracterizando, está quantificando, né? Aí é uma característica específica de numeral. Vamos ver a questão do pronome. Esta casa, essa casa e aquela casa. Eu estaria me referindo à mesma casa? Não. Né? Então, esta casa é a casa onde eu estou. Essa casa é a casa onde você está. Aquela casa é uma casa onde nem eu e nem você está. Beleza? Então, é muito interessante a gente fechar essa parte aí para lembrar que essas classes de palavras têm características adjetivas. O artigo também, a gente vai falar um pouquinho dele, né? O artigo: a casa, uma casa. O dia, um dia. São referências diferentes, tá? Verbo. O verbo é o caso aí do particípio, né? Aquela menina está cansada. Eu estou caracterizando a menina com cansada. Cansada é o particípio do verbo cansar. Tá bom? Então fica atento aí. E substantivo, isso eu tenho que escrever, porque tem gente que fala: como é que um substantivo pode caracterizar o outro? Pode, galera. Pasmem, pode. Exemplo aqui é o caso aqui de as crianças são a alegria do mundo. Ficou apertadinho aqui, mas está valendo. As crianças são a alegria do mundo. Gente, tanto criança quanto alegria são substantivos. Tanto criança quanto alegria são substantivos. Mas nesse caso, a alegria está caracterizando as crianças. Eu estou dizendo que as crianças, eu caracterizei as crianças como sendo a alegria do mundo. Tá? Então isso é muito comum a gente usar. Tá bom? A gente sabe que a dinâmica de escrita e de fala, a nossa criatividade, ela permite então tramitar. A Epicara gosta muito disso, tá? Como ela não fica muito assim com gramatiquices, né? A gente sabe disso. Até o pessoal questiona muito por que então que você trabalha tanto gramática nas suas aulas. Primeiro, por causa da redação, tá? E segundo, que eles vão pegar isso aqui e vão aplicar isso em contextos maiores, né? A gente vai chegando no final, a gente vai juntando isso tudo, dando essa cara de como a Epicar cobra. Então não adianta eu chegar lá e querer juntar tudo se você não conhece o pormenor. Daqui a pouquinho, por exemplo, na sintaxe, a gente vai estudar predicativo. Predicativo, todo predicativo é um adjetivo. Mas se você não lembrar o que é adjetivo, parou a aula. Tá? Então confia no trabalho da gente, que há sempre uma dinâmica. Eu não estou, né? Hoje, esse mês agora, eu estou fazendo aí quase 20 anos de experiência com sala de aula, para cursinhos especificamente, a gente sabe como é que a coisa pode caminhar. Confia. Eu sei que alguns até falam, professor, mas
dá muita gramática e a prova vem pouca gramática. Ela vem pouca, mas vem, né? Ela só é comparada à interpretação de texto, a quantidade é equilibrada, tá bom? Mas eu preciso saber esses itens para eu me dar bem lá na junção, tá, pessoas? Confia nisso, porque isso não é brincadeira, não. Senão, se faltar base, pronto, alguém está passando na sua frente, tá bom? Vamos continuar? Vou apagar tudão agora, tá? Então, quando a gente vai estudar adjetivo, a gente tem que lembrar que é uma classe de palavra variável. Vou colocar agora um exemplo aqui no quadro de tudo isso que eu falei até agora, tá? Até agora eu estava teorizando. Vamos agora para a prática, tá? Olha, uma frase como essa. As primeiras o que aconteceu mesmo, tá? As primeiras 4 palmeiras do largo caíram. Vamos lá. Verbo, né, todo mundo conhece, né? Tá aqui, caíram, né? Aqui está dizendo que aconteceu com as primeiras 4 palmeiras do largo. Olha que interessante. Dessa estrutura que eu coloquei aqui no quadro, praticamente a gente vem só com outras classes de palavras que não são adjetivos clássicos. Como assim, professor? Um adjetivo clássico, por exemplo, seria a palavra novas, por exemplo, né? Aqui, ó, as novas, vou colocar aqui, por exemplo, ó. As novas primeiras 4 palmeiras do largo caíram. Nova aqui é um adjetivo. Então, ela praticamente é a única palavra que é o chamado adjetivo raiz. Vamos usar aqui uma nomenclatura que o pessoal tem brincado muito hoje. Primeira, né? Agora, o que acontece com as? As é artigo. O que é primeiras? Primeiras é numeral. O que é 4? 4 é numeral. Né? Do lado, a gente vai falar daqui a pouco. Aí sim, aqui é uma locução adjetiva. Cuidado, você não tem a ver com lugar, não, hein? Não é tudo bem pior de lugar, não. Por quê? Do largo está caracterizando quem, gente? Palmeiras. Palmeiras é um substantivo. Aqui eu vou provar a primeira coisa que eu falei na aula de hoje. Vamos lá? As está no feminino plural por causa de palmeiras. Concordei. Primeiras está no feminino singular por causa de... Perdão, feminino plural por causa de palmeiras. 4 não varia em número e nem em gênero. A palavra 4 ela vai ser escrita desse jeito. Se estiver quantificando masculino, feminino, singular e plural. Olha, os 4, as 4. 4 ainda assim está caracterizando palmeiras. E do largo está caracterizando as palmeiras. Então todas, e aqui no caso, inclusive o posterior aqui, o novas, está caracterizando palmeiras. Então veja que, pelo efeito da concordância, todas as classes de palavras aqui estão caracterizando o substantivo. E veja como o adjetivo é importante. Uma coisa é eu falar que as palmeiras caíram. Agora, eu coloco as novas, então não são as velhas. As primeiras, então não é as últimas que eu plantei, não são as últimas que eu plantei. Não é 2, 3, são 4. E não é de qualquer lugar, é do largo. Eu te dou um nível de precisão para a informação assustador. Por isso que o adjetivo é uma classe de palavra muito cobrada em prova. Na instância morfológica, na instância sintática e também na instância semântica. Né? Por quê? É uma classe de palavra camaleônica. Por isso que eu fiz questão de parar um pouquinho para falar dele funcionando assim, para vocês perceberem a diferença. Então o adjetivo não é simples. A gente fala assim, substantivo e adjetivo é fácil.
muito cuidado com o que você fala isso, quando você fala isso. Porque para você falar que é fácil, você tem que saber tudo que eu estou falando aqui, né? Lembra que eu falei no primeiro dia de aula, principalmente para os alunos que já estão estudando há 2, 3 anos, eu sei que alguns estão chegando no 3º ano, e às vezes dá aquela preocupação, não. O importante é que essa hora você esteja me antecipando. Agora ele vai falar disso, isso é isso por causa disso. Então você tem que ter todas as justificativas, tá? Porque senão você está chegando no ponto de ser aprovado, tá bom? Tá. Bom lá então, gente. Então aqui eu tenho exemplos de adjetivos funcionando, tanto adjetivo raiz, no caso novas, quanto as classes de palavras com características adjetivas, que é o caso aqui, o artigo, numeral e a locução adjetiva. Beleza? Por falar em locução adjetiva, vamos falar um pouquinho delas? Trem de doido. Vamos lá? Lembrando, né, que o Luciano e a coordenação toda aí estão providenciando para que as aulas fiquem disponíveis, né? Até tem aí uma questão séria, né, que a galera está preferindo assistir a aula depois, né? Bom, é aquele negócio, né? Você estando aqui em loco é uma forma de você se disciplinar também, né? Eu acho. Aí te ajuda a disciplinar o estudo, acordar um pouquinho aí mais cedo para começar o seu dia de estudo, tá? Entendo que alguns realmente têm problemas aí, que às vezes tem que sair, tem que fazer alguma coisa, inclusive cuidado com essas saídas, mas participe da aula, viu, como uma questão disciplinar. Não é pela gente, tá? Eu vou estar aqui dando a minha aula, você vai poder assistir, mas é por você mesmo, que você te ajuda a disciplinar, tá bom? Fica aí um recadinho do coração do Celcinho. Bora lá? Bom, uma outra coisa, galera, que o adjetivo apresenta como uma nuance diferente de estudo é como a gente pode escrever o adjetivo. A gente pode escrever o adjetivo usando uma única palavra. Vocês viram ali a palavra nova, né? As novas palmeiras. Mas a gente pode também escrever o adjetivo com mais de uma palavra. Eu vou falar aqui que nós chamamos de locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? A locução adjetiva é aquela expressão que é composta de preposição mais um nome com valor de adjetivo. Então, preposição mais nome com valor adjetivo. Como assim, professor? O de, o com. Geralmente não são muitas, né? Geralmente vai ficar entre o de e o com. O de é assim, o mais usado em todos eles, né? Mas a gente vai lembrar aqui, por exemplo, uma expressão que é composta aí, que eu gosto de usar muito, por exemplo, a palavra presente. Presente que é um substantivo, tá? Presente é um substantivo. Então você pode colocar agora várias locuções adjetivas, né, para a gente expressar junto com o substantivo presente. Por exemplo, presente de mãe, locução adjetiva. Presente de pai, locução adjetiva. Presente de irmão, locução adjetiva. Presente de filho, locução adjetiva. Presente de ouro, locução adjetiva. E presente de prata, locução adjetiva. Tá? Então, de mãe, de pai, de irmão, de filho, de ouro, de prata é uma preposição mais um nome e que tem valor de adjetivo. Então, não é qualquer presente. É presente de mãe, presente de pai, presente de filho, presente de irmão, presente de ouro, presente de prata, né? São aí locuções adjetivas que podem estar aí dentro do que nós chamamos de caracterizadores, como aquilo que faz o adjetivo. Um detalhe, que a locução adjetiva, ela não é variável, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui presentes de pai.
Presença de desmães, ninguém coloca isso, desmães. Né? Primeiro que o diz é que o de é uma preposição e é uma palavra invariável. E mãe, não precisa para o plural, tá? De mães. Né? Até pode usar um caso muito específico, mas não é muito comum, tá bom? Então, de mãe, de pai, de irmão, de filho, de ouro, de prata, são locuções adjetivas. Vocês observaram que no quadro eu coloquei um sinal de igual? Pois é, algumas locuções adjetivas elas podem ser substituídas por um adjetivo. Por exemplo, de mãe é a mesma coisa que dizer que é um presente materno ou maternal. Tá? Presente de pai é presente paterno ou paternal. De irmão é o presente fraterno. Tá? Isso tudo aqui é latim mesmo, tá? Porque mater é mãe em latim, pater é pai em latim, frater é irmão em latim. Presente de filho é um presente filial. Presente filial. Presente de ouro é um presente áureo. Áureo. Época áurea. Época de ouro. Né? Dourado até pode, mas aí é de outra expressão, tá? É de outra origem. O áureo seria aí o AU, símbolo do ouro da tabela periódica. Estão lembrados? Pois é. Por isso que é AU, bem latim. Prata. Presente argentino. Ou argenteo, mesma coisa, tá? Argenteo ou argentino, tá? É de prata, tá bom? Então aqui é bom lembrar que nós vamos ter uma expressão, uma forte retomada das expressões latinas quando a gente transforma uma locução adjetiva num adjetivo. Muito interessante, tá? Então, ó, o que é locução adjetiva mesmo, gente? É quando eu tenho duas ou mais palavras para dar uma ideia caracterizadora. E toda locução é obrigatório que ela tenha uma preposição, tá? Então, se você escrever, por exemplo, presente materno, é exatamente a mesma coisa de dizer presente de mãe. Então, semanticamente, não há diferença nenhuma. A única coisa que vai mudar, e depois a gente vai estudar isso com calma, é na sintaxe, tá? Muitas vezes a locução adjetiva tem uma função sintática e o adjetivo tem outra função sintática. Mas lá na hora a gente fala disso com um pouquinho mais de propriedade para te ajudar. Beleza? Bom, então essa é a ideia. Tá? A locução adjetiva então é um termo estrutural. Já que a gente está falando de locução adjetiva e temos tempo, vamos aproveitar um pouquinho mais para falar um pouco mais sobre os tipos de locução adjetiva onde eles são aplicados. Tá bom? Posso apagar aqui? Vamos lá. Bom, vamos lá. Uma outra forma de encontrarmos as locuções adjetivas são nos gentílicos. Estou dando exemplo, tá? E também nas fobias. Nas fobias, tá? Então, gentílicos e fobias vão ser aí... Tem um barulho chato aqui, né? Eu vou arrumar isso. Então, gentílicos e fobias são exemplos de locuções adjetivas. Como assim gentílico? Toda vez que você nasce em um determinado local, e você nasce uma vez só, obviamente, daquele local que você nasceu, você recebe um caracterizador por ter nascido ali. Né? Por exemplo, na nossa região, na verdade não é região, no Brasil, a maioria dos gentílicos eles acabam em ense. Vou dar um exemplo aí de vocês. Por exemplo, a locução adjetiva de Barbacena. Então, na locução adjetiva de Barbacena, eu vou ter o adjetivo barbacenense. Tá certo? Então, o gentílico de Barbacena vai ter aí o barbacenense. Esse ense
marca praticamente quase todos os gentílicos do nosso país, né? Olha, de Barroso, barrosense, de São João del Rei, são joanense, né? De, sei lá, carandaiense, né? De Carandaí e tal. Alguns vão mudar um pouquinho, né? Por exemplo, Tiradentes e Belo Horizonte usa o hino, né? Então, por exemplo, quem é de Tiradentes é tiradentino. Olha, um pouquinho diferente, né? Outro que é o ano, por exemplo, de Ritápolis, é uma cidadezinha que tem perto aqui de São João. Aí vamos usar uma estrutura grega, né? Que é o ritapolitano. O que é o ritapolitano? O ritapolitano, Rita, é uma homenagem a Santa Rita de Cássia. Poli, cidade. Tano, aquele que habita. Então é aquele que habita a cidade de Ritápolis. É o ritapolitano. Tá? Então aqui são gentílicos. Olha, de Barbacena, de Tiradentes e de Ritápolis são locuções adjetivas, certo? Barbacenense, tiradentino e ritapolitano é o adjetivo. Então há uma relação de igualdade aqui, tá certo? Escrever de um jeito ou de outro, você estará acertando, tá bom? Escrever de um jeito ou de outro, você estará acertando. Tá? Então, bastante atenção com isso aí, que acho que facilita. Isso não é muito cobrado em prova, mas aqui é um pouquinho de curiosidade também para a vida, tá bom? E depois, claro, você pode ampliar isso aqui para outros gentílicos, né? Por exemplo, São Paulo. Sabia que São Paulo cidade, São Paulo estado, são chamados diferentes, né? Por exemplo, quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, aquele que habita, paulistano. E aquele que nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, é interessante, é diferente, né? Marca o adjetivo pelo gentílico dependendo da sua localização. Estado paulista e a cidade paulistano. Isso acontece também com o Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, né? O estado e a cidade capital, a cidade principal e a capital tem o mesmo nome. Por exemplo, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. O professor, o que tem a ver Fluminense com Rio? Galera, tudo. Rio em latim é Flumens, o que vai dar então a palavra Fluminense aí no nosso caso, beleza? Então, muita atenção aí para não ter erro, tá bom? Então, os gentílicos é assim que funciona. Gostaria de falar também das fobias, né? A fobia o pessoal chama de medo, né? Outros traduzem como aversão, né? Então, medo ou aversão, horror, né? Então, por exemplo, medo de fogo, né? Então, de fogo, o fogo é ótimo, né? De fogo, de noite, de luz. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? De trabalho. Tem gente que horror ao trabalho, tem de doença, brinca na CTC demais. Claro que não é vagabundo, não. Tem gente que é vagabundo, não. Quer trabalhar, né? Mas quer ficar a vida inteira sustentado pelo pai e pela mãe, coisa feia, né? Vamos lutar. Cada um fazendo o seu aí. Então, aqui é a fobia, né? Tem gente que tem medo do fogo, né? Não é aquele fogo que fica debaixo da panela. O fogo aquele fora de controle, né? Tipo um incêndio, né? Um fogo, até fogueira, dependendo da pessoa, não fica perto porque ela tem medo. Então, quem tem medo de fogo é um pirofobia. Tá? Então, quem tem medo de fogo é um pirofóbico. Pirotecnia, lembra? Show com fogos de artifício. Você já ouviu falar na expressão pirofagia? Aquela pessoa que come fogo, né? Lá nos sinais em Barbacena, ultimamente tem aparecido uma galera assim, né? Das ciências circenses, eles têm aí feito seus espetáculos em sinais, né? Tem ganhado a vida com isso aí, né?
Não dá para ajudar toda hora, mas sempre dar um estímulozinho para a galera é sempre legal, né? Então, pirofobia, horror ao fogo. Da noite, noctofobia. Pessoa que tem horror à noite, começa a escurecer, a pessoa começa a se sentir mal. E tem alguns animais, né, que são assim, né? Eles começam a ficar de noite, eles tendem a ficar um pouco mais estressados. Tal. Tem o contrário também, né? Da luz, né, que é a fotofobia. É o animal que tem, o ser que tem horror à luz. Né? Por exemplo, alguns animais que têm hábitos noturnos. E, geralmente eles são fotofóbicos, aqueles que têm horror à luz. Tá? Então, fotofobia. E de trabalho, ergofobia. Ergofobia. Não é a pessoa que tem o fato de ter que ter uma responsabilidade, trava a pessoa pessoalmente, a pessoa de depressão. Isso é muito louco, né? É muito sério isso, não é brincadeira não. Repito, não estou falando do cara que não quer trabalhar, não. Ah, eu tenho horror. Deixa pra lá, né? E, então, na caso das fobias, aqui costuma acontecer em prova, tá? Toda a gramática ela traz uma lista, né, de fobias, não é só pela característica do medo. Eu vou preparar esse material também para vocês, tá? Não vai ser para hoje, não. Em breve eu entrego para vocês uma lista de gentílicos, não, mas dessas palavras que envolvem fobia, porque isso ajuda lá naquela matéria hibridismo no processo de formação de palavras. Algumas delas são híbridas, tá? Na verdade, algumas não. Todas elas são híbridas. Ó, fogo, piro, grego, fobia, medo. Não são palavras da língua portuguesa, tá? Então, todas as fobias são palavras híbridas. Tá certo? Então é isso. Galerinha, então o adjetivo, para falar aqui dos tipos, né, praticamente seria estruturais, é isso, tá? Vou falar aqui rapidamente do gênero do substantivo, que é muito fácil. Quando eu falo do gênero do adjetivo, é bem mais fácil que o gênero do substantivo, tá? Eu até gostaria de poderia deixar esse momento para tirar a dúvida, mas eu vou só terminar essa parte aqui e depois a gente deixa aquele espaço, mas para a próxima aula eu vou diminuir um pouquinho o tempo da aula, a coordenação está pedindo para a gente deixar um tempo aí para tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Então, vou deixar aí uns 5 minutinhos na próxima aula para a gente tirar a dúvida, tá bom? Só não vai ser hoje para eu acabar isso aqui. Então, gênero do adjetivo, gênero, ele pode ser uniforme, e ele pode ser biforme. Mais fácil. Cruel, fiel, alegre. São uniformes porque homem cruel, mulher cruel. Homem fiel, mulher fiel. Homem alegre, moça alegre. Beleza? Agora, biformes, por exemplo, arroz cru, comida crua, né? Você tem, por exemplo, animado, povo animado, nação animada. Então são biformes porque eu tenho duas formas para dizer do adjetivo. Beleza? O gênero é só isso. Facinho, né? O adjetivo era mais complexo, né? Aqui é só isso. O gênero então é uniforme, cruel, fiel, alegre, e biforme, cru, crua, cruz, cruz, animado, animada. Beleza? Vou falar do número também. Facinho, facinho, tá? Vamos falar do número do adjetivo. Número do adjetivo. Então vamos colocar assim, ó. Número do adjetivo. Tá? É ótimo, a gente fala uma coisa e escreve outra, é legal. Do adjetivo. Eu vou escrever assim uma seta desse tamanho. Idem ao substantivo. Acabei. É sério. O número do adjetivo é igualzinho ao substantivo. Sempre pelas terminações. Tá? Como é assim, professor? Como assim, professor? Termina com vogal, acrescenta S.
ur acrescenta IS, azul, azuis. Alegre, alegres. RSZL, acrescenta ES. Beleza? Ímpar, plural, ímpares. Depois, M, plural MS, ele é bom, eles são bons. Beleza? Então, o número do adjetivo é igualzinho ao substantivo, tá? E a forma ão, voltei no início da aula, é verdade. A forma ão idêntica ao do substantivo. Então, esse material já vai ser disponibilizado para vocês exatamente agora depois da aula. E se pintar alguma dúvida aí via WhatsApp, lembrando, né, que vocês têm meu contato aí, pode mandar, refazendo aqueles exercícios. Mandei também alguns exercícios aí para esta semana. Façam, refaçam, se pintar dúvida, chama a gente aqui, tá bom? Galerinha, eu vou ir para trás do celular só para ver se tem alguém com alguma dúvida. Falta aí 2 minutinhos, mas daqui a pouquinho a live vai cair, né? Porque ela tem 60 minutos cravado. Mas ainda se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu tenho 2 minutos para responder. Do mais, a nossa aula de hoje está encerrada. Desejo a vocês uma ótima semana. Continue estudando muito, não esmoreçam, tá? E por uma questão de disciplina, assista a nossa aula ao vivo, tá bom? Uma questão de disciplina. Fica aí um apelo do professor Celso. Beijo no coração, uma saudade imensa. E qualquer coisa, estamos por aqui. Então, 2, 3 minutinhos eu vou ir para trás para a gente responder algumas dúvidas. Eu vou responder falando, tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho. Se alguém quiser aproveitar para perguntar alguma coisa, tá? Estou aqui acompanhando o texto, tá certo? Galerinha mandando aí carinho, coraçãozinho, palminha, joinha. Brigadão aí a todos vocês aí, né? Gabi, Letícia, Rose, João Pedro, a Rose, Miriam, Kim, Douglas, Yara, tem uma turminha joia aí, ó. Quando não tem dúvida, a gente só pensa o seguinte, ou não entendeu nada, ou deu para entender tudo, né? Qualquer coisinha, vocês mandam depois para a gente lá no WhatsApp, tá bom? E a gente está encerrando por aqui, tá bom, galera? Para não cair, tá certo? Uma boa tarde para vocês, um bom dia. Qualquer coisa, a gente volta a se falar aí no WhatsApp. Até meio-dia, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Forte abraço, até semana que vem. Beijo no coração, saudade de vocês.